Agora você vai aprender de um jeito muito fácil como transformar o dia em noite usando o Photopea. Olá, tudo bem com você? Meu nome é Maurício, seja muito bem-vindo ao canal Seduc. Bom, nesse vídeo eu vou te ensinar a pegar uma imagem que foi capturada durante o dia e transformar essa imagem em uma foto noturna. Essa é uma técnica que vem do cinema e talvez você conheça pelo nome de noite americana ou até mesmo de day for night. Essa técnica faz com que as filmagens feitas durante o dia pareçam ter sido filmadas à noite. O que é mais legal é que podemos usar essa técnica também em fotografias. Para criar esse processo, eu vou te ensinar a usar de forma simples e prática alguns recursos do próprio Photopea, como matiz e saturação, camadas de ajustes, filtros, aplicação de pincéis, modos de mesclagem e estilos de camada. Mas antes de te ensinar como transformar o dia em noite usando o Photopea, eu gostaria de te pedir para se inscrever no canal e ativar o sininho. Dessa forma você sempre será notificado todas as vezes que um novo vídeo for postado. E para não perder a viagem, já senta o dedo no like, pois eu tenho certeza que você vai gostar e muito desse vídeo e acredito também que você vai aprender várias habilidades relacionadas à manipulação fotográfica que pode ser aplicado nesse exercício que eu vou estar fazendo aqui, mas pode ser aplicado também em vários outros tipos de imagens que você queira adaptar. E é dessa forma que você vai garantir que eu continue produzindo vídeos novos e gratuitos semanalmente para você, fazendo também com que o canal cresça ainda mais. Então, bora para a prática. Você que é designer, freelancer ou produtor de conteúdo e que está cansado de investir horas em uma única arte, de não ter tempo para a família, que luta constantemente contra o bloqueio criativo e mesmo quando consegue criar algo não é reconhecido no mercado, e sabe como eu contornei essas e outras situações com o Kit do Designer. O Kit do Designer é uma plataforma utilizada e aprovada por mais de 2.000 profissionais. Todas as artes são 100% editáveis, são mais de 1 milhão de arquivos, mais de 90 videoaulas completas explicando como editar as artes e como usar os programas, tudo isso por um investimento justo e que você já consegue tirar na primeira arte que criar para o seu cliente. Agora, você tem duas opções: ou clica no link que está na descrição do vídeo e adquire o seu kit, ou continue demorando horas para criar uma única arte. A decisão agora é sua. Antes de começar, eu gostaria de te informar que todos os recursos que eu vou estar utilizando nesse vídeo vão estar na descrição do vídeo. Bom, Photopea aberto, a primeira coisa que eu vou fazer é abrir a imagem. Então eu posso vir aqui em abrir do computador. Então é essa imagem que eu vou estar utilizando. E aqui é um pacote de brushes, né, de pincéis que eu também vou estar utilizando. Mas eu vou começar aqui pela imagem. Então eu vou clicar na imagem, vou abrir, imagem aberta. E agora eu vou mudar aqui o nome, chamar de casa. Se você não sabe como nomear, basta dar 2 cliques aqui no nome da camada e digitar o novo nome. E agora eu vou duplicar essa camada, vindo aqui no menu camada, duplicar a camada, ou você pode estar utilizando o atalho Ctrl+J. Duplicado, vou desabilitar aqui a camada original, vou trabalhar só com a cópia, porque essa camada original aqui vai ficar para que eu possa fazer um antes e depois, assim eu vou poder saber como era e como ficou. E também, se acontecer algum tipo de problema aqui com a minha cópia, eu tenho uma camada aqui pronta para usar. Então eu vou desabilitar e vou aproveitar e já vou salvar o meu projeto, que eu não quero correr risco durante a execução que eu perca alguma etapa. Então sempre que eu finalizar uma etapa eu vou estar salvando, e é uma boa prática que eu gostaria que você também trouxesse para a sua vida enquanto design. Então vou vir aqui em arquivo, salvar como PSD, vou dar o nome aqui dia e noite na pastinha que eu quero salvar, vou clicar aqui no botão salvar e pronto, está salvo aqui o meu projeto. E a partir de agora eu vou salvando de tempos em tempos. Vou selecionar aqui a minha cópia e agora o que eu vou fazer é o seguinte: eu vou transformar essa imagem numa imagem preto e branca. Ela é uma imagem colorida, não está tão saturada, mas eu vou remover todas as cores, deixando somente branco, preto e tons de cinza. E a forma mais inteligente de fazer isso é através de uma camada de ajuste, porque caso eu precise fazer algum tipo de modificação, eu vou conseguir e ao mesmo tempo eu não vou destruir a minha imagem. Então essa camada vai me ajudar a manter todas as propriedades aqui da camada. Para fazer isso, então, eu venho aqui em nova camada de ajuste e vou escolher aqui a opção matiz e saturação. Está escrito matriz, mas na verdade chama-se matiz
e saturação. Vou dar um clique e a única coisa que eu vou trabalhar é com a saturação, né? Quanto maior o valor da saturação, olha só, mais forte vão ficando as cores até estourar. E quando eu diminuo, eu vou tirando justamente o tom das cores, deixando apenas branco, preto e cinza. Vou esconder aqui o painel e tá pronto. Olha só que se eu desabilitar, eu tenho aqui intacta, né, a minha camada Casa Copy. E é dessa forma que a gente trabalha de maneira não destrutiva. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou já dar o tom aqui da noite. Já quero transformar aqui o ambiente num ambiente um pouco mais dark, né? Um ambiente um pouco mais escuro. Então eu também vou usar uma outra camada de ajuste, dessa vez com preenchimento de cor sólida. Então eu vou vir aqui de novo em nova camada de ajuste. Vou escolher aqui, ó, preencher com cor sólida. Aqui no colhedor de cores, eu vou escolher aqui um azul, uma tonalidade um pouco mais escuro. Acho que aqui tá bom. Se você quiser ter o mesmo tom que eu estou escolhendo, basta digitar aqui o valor hexadecimal dentro da caixinha Hex, que você vai ter esse mesmo tom de azul. Vou clicar em aceitar. Pronto. Ele cria aqui uma camada de ajuste e, obviamente, eu acabo não vendo mais nada porque é uma cor sólida e está justamente bloqueando a visualização das camadas que estão abaixo. Se eu desabilitar aqui, eu consigo voltar a visualizar, né, todo o ambiente aqui da camada casa. Porém, eu vou fazer o seguinte, eu vou mudar aqui o modo de mesclagem para que ele possa se mesclar as camadas abaixo. E para fazer isso, eu venho aqui, ó, onde está o nome normal, vou dar um clique e vou escolher aqui a opção luz direta. Observe que o clima já fica um clima noturno. Só que eu quero deixar, principalmente aqui na casa, né, que é o objeto principal da foto, eu quero destacar um pouco mais ela. Eu quero dar um pouco mais de volume e nitidez. Então, para isso, eu vou usar um filtro justamente na camada Casa Copy. Então, eu vou selecionar Casa Copy e vou vir aqui no menu Filtro, Aguçar e vou escolher aqui a opção Máscara de Nitidez. Vou aproximar um pouquinho mais aqui a imagem, vou desabilitar aqui a aplicação dessa máscara e observe que ela está bem ambientada aqui nesse momento com a cor escura. Porém, quando eu habilito aqui a visualização da máscara, pelo menos nas configurações padrão, você observa que ele já destaca um pouco mais, né? É como se eu tivesse dado uma lixada aqui na imagem, dando um realce um pouco maior. É isso que eu quero. Só vou mudar aqui algumas informações, tanto na caixa quantia quanto na caixa raio. Para a caixa quantia, eu estou usando um volume muito alto, eu não quero tanto não, eu quero 50% apenas, já tá bom. E aqui no raio, eu vou mudar de 4,5 para 5. Olha o antes e agora o depois. Já dei uma valorizada aqui na minha casa, dei uma destacada maior nela. Então vou clicar aqui em aceitar e tá ótimo. Etapa concluída, eu vou vir aqui em arquivo e vou salvar o meu projeto, justamente para não perder, né? Agora eu vou destacar um pouco mais essa composição. Apesar de estar com um clima noturno, eu quero dar ainda mais a ideia de noite. Então eu quero adicionar aqui lua e também várias estrelas. Então, para isso vai ser necessário instalar um pacote de pincéis exclusivos que vão nos permitir inserir tanto a lua quanto as estrelas de uma forma muito fácil. E esse pacote de pincéis não vem com o Photopea, porém está na descrição do vídeo, você pode baixar e utilizar. E para instalar é muito fácil. Se você não sabe como fazer a instalação de pincéis, tem um vídeo aqui no canal que eu ensino onde você pode encontrar pincéis e também como baixar e instalar. Vale a pena dar uma conferida. Mas antes de fazer isso, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar essas 3 camadas aqui que eu já fiz as configurações, né? Vou selecionar as 3, então vou clicar aqui na primeira, que é o preenchimento com cor sólida, segurar o Shift, clicar na última e vou clicar aqui no botão Nova Pasta. Vou chamar aqui ela de principal, porque é justamente onde eu tenho os itens elementares, né, da minha cena. E eu já deixo também aqui as minhas camadas organizadas, até porque esse projeto vai ter várias camadas, então para eu não me perder, eu já vou organizando. É uma excelente prática, principalmente quando você está trabalhando com muitas camadas. Agora eu vou colocar a lua mais ou menos aqui. Aqui tem um fio passando, né? Então eu vou colocar ela aqui embaixo, justamente para poder não ter que estar tratando e eliminando esse fio. Então eu vou colocar a lua nessa região aqui, para que ela não seja pintada em nenhuma outra camada. Eu vou criar uma camada exclusiva para ela. Então eu vou vir aqui no menu camada, novo camada, ou posso usar o Shift Ctrl N ou até mesmo usar esse botão aqui, né, nova camada, tanto faz. Vou aproveitar aqui, já vou chamar de lua
Ela é uma camada transparente, então vai receber somente a lua que eu vou pintar de uma maneira bem fácil, você vai ver. E aqui eu já tenho as cores, né, preto e branco. Se por acaso não tiver cores diferentes, basta que você clique aqui nesse botão, que ele deixa as cores, primeiro plano preto, segundo plano branco. É isso que eu quero. E aí eu vou inverter, eu vou deixar a cor branca para primeiro plano e a cor preta para segundo plano, porque a minha lua vai ser branca. Vou vir aqui, vou selecionar o meu brush, né, a minha ferramenta de pincel. E aqui eu vou dar um clique e vou escolher essa lua aqui. Quando você tiver instalado os pincéis, você vai ter acesso a todos esses brushes, a todos esses pincéis aqui. Então eu vou escolher essa daqui, ó, Moon 2 Fall. Então eu vou clicar aqui nela, vai vir num tamanho muito grande. Eu vou deixar aqui num tamanho de 90 pixels, acho que está num ótimo tamanho. Fechar aqui e eu vou colocar ela mais ou menos aqui, ó. Pronto, tá aí minha lua. E agora eu vou pintar aqui meu céu com estrelas. Então eu vou repetir o mesmo processo. Vou criar uma camada só para estrelas, justamente para poder separar a lua das estrelas. E aí, se eu quiser fazer modificações, uma não interfere na outra. Então eu vou vir aqui de novo, camada, nova camada. Vou chamar de estrelas e vou mudar aqui o pincel. E vou escolher esse modelo aqui, ó, Sparkles 5 Fallen, né? 5 Fallen. Ela está num tamanho muito grande. Posso fechar essa caixa porque agora eu vou configurar esse pincel para que eu possa pintar de uma maneira mais tranquila. Então eu vou usar o painel pincel, que vai me dar algumas opções mais avançadas. Então vou dar um clique aqui, ó, em pincel. Então eu vou clicar aqui em forma de ponta e vou fazer algumas configurações. Aqui inclusive eu poderia já ter vindo direto e escolher o tipo de pincel por aqui. O tamanho vai ser um tamanho pequeno, vou colocar aqui 14. Então observa que ele já deu uma diminuída. O ângulo vai ser 0. Arredondamento 100, mas o espaçamento eu vou aumentar aqui para 350. Eu quero um espaçamento grande. Então olha só, ele não vai ficar aquele espaçamento borrado e vai dar uma separada entre uma estrela e outra no momento em que eu estiver pintando aqui na tela. Vou marcar essa opção aqui, ó, dinâmica de ponta, que aqui também eu vou fazer algumas configurações. Primeiro é a variação da tensão. Vou deixar ela aqui em 100%. O que é que significa? Que no momento em que eu estiver pintando, as estrelas nunca vão ter o mesmo tamanho. Com isso eu tenho uma variação no tamanho de cada estrela. Em Ctrl aqui eu vou deixar off mesmo, diâmetro mínimo vai ser 0, tensão angular eu quero aqui 100%. Ele vai dar aqui uma incrementada no ângulo no momento que eu estiver pintando. Aqui Ctrl também vai ser off. E aí eu tenho mais duas opções. Tensão arredondada e redondeza mínima. Eu vou querer aqui, ó, tensão arredondada. Vou aumentar para 10%. E aqui, redondeza mínima, eu vou deixar em 25% mesmo. Então, quando eu estiver pintando, eu vou ter essa tensão do arredondamento da estrela, 10%. Então, vai ter essa variação. E o mínimo vai ser 25% do valor total que eu especifiquei, que nesse caso foi 14, quando eu determinei aqui o tamanho. E agora eu vou configurar a última opção, que é dispersão. E se você ficar preocupado com essas opções, não existe uma fórmula mágica, é testar. Então eu fiz o teste antes e gostei desse resultado. Se você quiser fazer alterações, teste e veja que o melhor se enquadra para o teu desejo, para a tua vontade, tá? Então aqui em posicionamento tensional, eu vou deixar aqui em 255, acho que fica legal. Então não vou ter as estrelas desenhadas em linha reta, pelo menos não tão reto assim, né? Porque eu vou diminuir aqui a contagem, aqui tá 4, então é como se fosse 4 linhas, né? Então eu vou diminuir isso aqui para uma contagem de 1. Então o posicionamento ele não vai estar tão separado, né? Uma coisa meio confusa. Então eu quero, mesmo que esteja separado aqui, eu quero que esse posicionamento ele seja linear e não que fique um em cima da outra. E aqui na quantidade de tensão eu quero 100%. Mais uma vez eu digo, né? Isso é teste. Isso aí é você ver o que melhor se enquadra a cada situação. Vou ocultar aqui o painel pincel. E agora eu vou começar a desenhar aqui. Vou começar, clico, seguro e sai arrastando. Olha que legal. Posso soltar, começar a preencher de novo aqui, ó. Fazer aqui mais um pouquinho. Veja que os tamanhos vão variando, nunca é o mesmo tamanho. Fazer um pouquinho aqui. Eu estou clicando e arrastando, tá? Aqui também, ó. Você é quem define como vai ficar. Fazer um pouquinho aqui. Se você quiser, eu queria colocar umas estrelas um pouquinho maiores. Então você pode chegar e aumentar um pouquinho aqui o tamanho.
Deixar um tamanho um pouquinho maior. E dando alguns cliques, ó, que ele vai criando algumas estrelas com um tamanho um pouquinho maior, dentro daquelas configurações que eu fiz, né? Ele nunca vai fazer do mesmo tamanho, mas vai dar uns destaques aqui interessantes. Pronto, acho que tá legal. Se você achar que ficou exagerado, dá o Ctrl Z logo de imediato, ou pega a ferramenta borracha aqui, e aí você apaga. Volta para o pincel e tenta de novo, tá? Vou voltar aqui para 14. Aqui eu vou preencher mais um pouco. Lembrando que não precisa ficar exatamente como que eu estou fazendo. Fica livre aí para você pintar da forma que você achar melhor. Vou aproveitar aqui e vou pegar essas duas camadas, estrelas e lua, selecionar as duas. Vou clicar aqui na pastinha. Eu vou chamar aqui de céu. Então, quando eu quiser desabilitar todo o céu, basta vir aqui e desabilitar. E vou salvar o projeto. Arquivo, salvar. Só que eu quero dar mais destaque ainda. Deixa eu desabilitar aqui. Eu quero destacar as janelas, tanto da casa quanto da vizinhança. Então eu posso criar várias camadas para ter um controle um pouco mais preciso e pintar essas regiões, que é o que eu vou fazer agora. Então aqui com a camada céu selecionada, eu vou criar uma nova camada. Vou chamar essa camada aqui de janelas da frente, onde eu vou fazer aqui a pintura de todas essas janelas aqui. Eu vou desabilitar um pouquinho aqui para poder ter uma visão um pouco mais detalhada das janelas que eu vou estar trabalhando, mas eu vou manter aqui as janelas da frente ainda selecionadas, né? Essa camada ela precisa estar selecionada. Eu desabilitei para poder ver aqui a casa, mas eu não posso estar na camada da casa, senão eu vou estar destruindo aqui a camada. Eu posso usar duas ferramentas para fazer as seleções e fazer a pintura. Eu posso usar essa ferramenta aqui, que é a seleção retangular, e eu posso usar também a laço poligonal, porque as janelas que estão de frente dá para fazer uma seleção quadrada aqui ou retangular perfeita, mas essas daqui de lado já vai dar uma complicada, tá? Então, a primeira coisa que eu vou fazer é todas essas seleções aqui na parte frontal, e com isso eu vou ter o controle de todas essas janelas aqui. Então eu vou começar com essa janela aqui de cima, pegar aqui a ferramenta de seleção retangular, né? Vou deixar bem próximo aqui, ó. Então eu vou pegar por aqui, ó. Fiz a seleção da primeira. E agora um ponto importante, eu tenho que estar com essa opção aqui, ó, unir habilitado, porque se eu não tiver com essa opção habilitada, na hora que eu selecionar a segunda janela, ele vai desmarcar a primeira. Então eu vou marcar aqui essa opção. Bom, vou descer aqui, né? Deixa eu voltar aqui o zoom para poder pegar só essa região aqui. Então aqui eu tenho uma única janela, mas ela é dividida em 4, né? Então eu vou fazer 4 seleções. Vou pegar aqui o mais rente que eu puder, né? Da área aberta. 1, 2, aqui também. 3 e aqui também. 4. Ótimo. Então já peguei aqui essas 4 janelas. Seguro a barra de espaço. Tem uma janelinha aqui, ó, na porta. Então vou fazer aqui a seleção também. Vou puxar aqui para o lado. E aqui eu vou mostrar uma outra técnica, se você quiser usar, né? Eu vou fazer a seleção aqui geral, olha só. Pegando as 4, ó. Só que, obviamente, eu peguei áreas que não preciso. Então, o que eu posso fazer? Posso vir aqui, ó, no botão subtrair. E aqui eu vou remover o que eu não quero. Essa parte aqui central não me interessa. Então, eu removo. E essa parte aqui também, no meio, não me interessa. Então, vem aqui e removo. E aí eu fico com as 4 seleções. É uma outra técnica que você pode estar utilizando. E pode estar aparando mais ainda, caso alguma coisa, né? Aqui, por exemplo, ficou ainda. Então, eu posso tirar também e ir aparando. Ah, tá faltando. Então, eu volto aqui para unir e acrescento um pedaço que está faltando. Enfim, eu posso ir ajustando. Então eu tenho aqui e essas áreas aqui do centro. Essas áreas daqui fica mais difícil de fazer com uma ferramenta de seleção retangular. Então eu vou aproximar aqui, ó, e vou mudar para a ferramenta laço poligonal. Se você não quiser essa grade de pixel, achar que atrapalha, vem aqui em visualizar, mostrar, e aí você desmarca grade de pixel. Para não desmarcar, eu tenho que deixar a opção unir selecionada, senão eu vou desmarcar todo o trabalho que eu já tive. E aqui o legal é que eu posso simplesmente clicar, ó, e aí eu posso fazer a seleção de ângulos diferentes.
Aqui, barra de espaço seguro e arrasto para poder mover a minha visualização. Eu vou pegar aqui e vou dando alguns cliques. Beleza. Essas duas aqui também tá legal. Vou aproximar aqui e vou fazer aqui a seleção. Opa, deixa eu ver aqui. Peguei o que não devia, vou dar um Ctrl Z aqui e vou repetir. Dá menos dor de cabeça. Pronto. Então tenho todas essas áreas aqui selecionada previamente. Posso até aqui habilitar as outras camadas que dá para ver com mais destaque, né? Acho que aqui, inclusive, ficou uma coisa um pouquinho diferente. Eu posso acrescentar até para pegar aqui, para dar uma acrescentada aqui para ficar no mesmo alinhamento. Pronto, feito isso, lembrando que eu estou com a camada janelas da frente selecionada, então tudo vai ser pintado nessa camada daqui. Vou dar um clique aqui onde tem a ferramenta gradiente e vou escolher lata de tinta. E vou escolher uma cor. Então vou clicar aqui na cor de primeiro plano e vou pegar um tom de laranja. Então, deixa eu pegar aqui um tom alaranjado, poderia ser amarelo. Amarelo cai bem, então acho que essa tonalidade aqui tá ótima. Vou clicar em aceitar e agora é só vir com a latinha de tinta e dar um clique em qualquer uma dessas áreas selecionadas. Pronto, pinto tudo ao mesmo tempo. Vou desmarcar a seleção para não correr risco de apagar nada, né? Então vou vir aqui em selecionar, desselecionar ou usar o atalho Ctrl D, tá? Beleza. Agora eu vou mudar o modo de mesclagem para poder dar um pouco mais de realismo nessa tonalidade que eu acabei de aplicar nas janelas. Então vou clicar aqui na lista de modos de mesclagem e vou escolher aqui a opção diferença, porque aí eu consigo, né, visualizar a grade, consigo visualizar o que tem por trás, dando um realismo bem maior agora, não fica aquela cor dura, seca, né? E vamos também dar um pouco mais de efeitos aqui na janela para destacar um pouco mais. Deixa eu aproximar aqui. Eu vou adicionar alguns estilos de camada para que eu possa dar uma valorizada, uma destacada maior do que está no momento. Então, para isso, eu vou vir aqui do lado do nome, janelas da frente, vou dar 2 cliques, deixar ela um pouquinho mais acima, porque aqui eu vou vendo, né, como é que está ficando. A primeira coisa que eu vou colocar é uma sombra interna. Então, vou vir aqui na opção sombra interna, vou dar um clique. Você já percebe que ele colocou uma sombra. Vou fazer a configuração agora dessa sombra. Praticamente eu vou manter muita coisa, então multiplicação vai continuar. A opacidade vou manter em 75%. O ângulo também. A distância aqui eu vou mudar. Tá uma distância muito grande, eu vou diminuir aqui para 3. Vou manter o espalhar em 0 e vou mudar aqui o tamanho também para 3. Dando uma amenizada, né? Não vai ficar um tamanho tão grande. Então, olha o antes e o depois. Então tá muito duro, né? E agora eu dei uma suavizada aqui, já que a lua tá vindo dessa direção, né? Então é luz, tá vindo luz e sombra, obviamente, sempre fica do lado oposto da luz. Vou marcar aqui brilho interno também, é outro estilo que eu vou aplicar. Vou mudar o modo de mesclagem, vou manter em multiplicação. Opacidade continua em 75%, não mexo no ruído. Vou clicar aqui na cor, vou usar um tom de amarelo, talvez um pouquinho mais escuro, né? Para combinar aqui com esse laranja. Esse tom aqui tá ótimo. Vou clicar em aceitar. Não vou mexer aqui no amaciar, não vou mexer aqui no canto. Vou mexer aqui apenas no tamanho. Tá pequeno, vou aumentar aqui para 16. Então eu tô dando um brilho um pouco maior aqui na janela. É algo suave, mas perceptível. E vou dar uma valorizada ainda mais no que tem por trás aqui das cores. Então eu vou marcar aqui cetim e vou mudar aqui o modo de mistura para luz do pino. Vou diminuir aqui a opacidade para acho que 25, tá ótimo. O ângulo de 45 graus e aqui eu vou colocar distância 8 e tamanho 11. Ok, só que eu vou mudar aqui o contorno, ele está dando um contorno muito linear. Eu vou clicar aqui, ó, e vou escolher esse modelo aqui, ó, Ring Double, porque ele cria uma espécie de mosaico aqui na janela. Olha só como ficou legal. E vou clicar em aceitar. Pronto, tá aqui um destaque em todas as janelas. Para mim tá ótimo. Vou salvar, arquivo, salvar, ou Ctrl S se você preferir. E agora, para poder justificar essa luz, eu vou aplicar uma lâmpada. Então eu vou colocar uma lâmpada aqui em cima, uma aqui e uma aqui. Só que eu não vou fazer nessa camada, eu vou adicionar uma nova camada, olha só. Vou chamar ela de luz esquerda e vou aproximar bem. Vou pegar aqui a ferramenta de seleção em elipse e vou desenhar aqui com um Shift pressionado.
Eu vou criar aqui, ó, tá vendo a largura e a altura, L e o A? Eu vou criar aqui uma luminária de 25 por 25 pixels. Se você quiser menor, eu acho que 20 tá melhor, tá? Deixa eu colocar ela um pouco mais no centro. Então 20 e 20. Vou deixar ela aqui mais no centro. Para mim tá legal. Vou pegar aqui a latinha de tinta. Vou mudar a cor. Deixar ela aqui um pouco mais amarelada. Vou clicar em aceitar. Vou pintar aqui dentro. Legal. Vou dar aqui um Ctrl D para desmarcar a seleção. E vou ajustar isso aqui para ficar mais convincente, tá? Vou vir aqui na própria camada, né? Luz esquerda, ela tem que estar selecionada. Primeira coisa que eu vou fazer é mudar aqui o modo de mesclagem. Eu vou escolher aqui sobrepor. Porque quando eu escolho sobrepor, olha só como ela estava normal. Ela fica como se ela estivesse em cima aqui do mosaico que eu criei, né, nas janelas. Quando eu coloco sobrepor, é como se ela estivesse por trás, né, dessa grade. Então já dá uma visão de realismo. Vou vir aqui ao lado do nome luz esquerda, vou dar 2 cliques porque eu quero abrir a janela de estilo de camada. Deixar ela aqui. Vou ativar aqui a opção brilho externo, que eu quero dar um... colocar aqui fica melhor, né? Quero ver mais luz, né? Só que aí eu vou configurar esse brilho externo aqui. Vou manter tela, só que ao invés de 75% eu vou colocar 57%. Para diminuir a intensidade, aqui vai ficar 0. Vou manter essa cor mesmo, só que aqui o tamanho eu vou diminuir. 5 pixels tá muito. Vou colocar aqui 3, porque você percebeu que ele tava, a luz aqui do brilho ao redor estava passando, né, da própria área aqui da janela. O restante eu vou manter, eu vou clicar em aceitar e tá ótimo. Eu vou aproveitar e já vou duplicar essa camada aqui. Então eu posso vir aqui no menu camada, duplicar a camada ou Ctrl J e vou mudar o nome aqui de luz esquerda para luz direita. Vou apagar o restante. E o que é que eu vou fazer? Vou arrastar essa luz para cá. Eu vou pegar aqui a ferramenta mover, vou clicar e vou arrastar aqui para o lado. Eu estou usando a tecla Shift para manter justamente o posicionamento horizontal. Então, deixar ele aqui, tá ótimo. E aí eu posso também dar um outro Ctrl J, chamar aqui de luz superior, tá? E eu vou arrastar essa cópia para cá. Aqui, mais ou menos. Aproximar um pouquinho mais. Só que para cá eu tô achando a luminária muito grande. Então, o que que eu faço? Alt Ctrl T e dou uma leve diminuída. Com Alt e com Shift pressionado, né, para manter a proporção. Vou confirmar aqui e tá lá, ó. Luminária aqui e luminária aqui em cima. É para dar ideia de toda essa luz, né, de onde é que tá vindo toda essa luz, na verdade. Só que aqui tem uma fresta nessa porta. Então eu vou colocar luz também, né? É comum a gente ver luz por baixo da porta. Então eu vou criar uma nova camada aqui, logo acima da luz superior, que eu vou chamar de luz da porta. Vou até desabilitar aqui o principal para poder ver aqui mais ou menos o tamanho que eu vou fazer da luz, né? Então vou pegar aqui a ferramenta de seleção retangular e vou fazer, deixa eu aproximar um pouquinho mais. Eu vou fazer mais ou menos aqui, ó. A porta vai mais ou menos até aqui. Então eu não vou fazer ela tão grande. Acho que eu vou subir um pouquinho mais. Desmarcar aqui a seleção com Ctrl D. Eu acho que aqui tá ótimo. Essa seleção aqui tá perfeita. Vou checar a minha luz. A cor da minha luz tá boa. Esse amarelo é o mesmo que eu utilizei, né? Então vou pegar aqui a latinha de tinta. Vou dar um clique. Perfeito. Vou habilitar aqui a camada principal. Eu vou dar um Ctrl D para desmarcar a seleção e tá aqui, ó, já tem uma luz saindo da porta. Se você quiser, por achar que a luz ficou muito forte, você pode diminuir um pouquinho aqui a opacidade, né? Deixar uma coisa mais como penumbra. Acho que eu vou deixar em 75%. Então agora que eu já tenho todas as janelas pintadas, né? Tenho as luzes de tudo que eu precisava iluminar. Eu posso pegar aqui, ó, todas as camadas. Clico na primeira, seguro o Shift, clico na última. Clico aqui na pastinha, nova pasta. E vou chamar assim, ó, de janelas. Opa, janelas e luzes da casa. Não tem ninguém em casa. Tem alguém em casa. E agora eu vou usar o processo parecido que eu fiz aqui para as janelas da casa, nas janelas aqui das laterais. Tá? Então eu vou usar as mesmas ferramentas, não vai ter novidade nenhuma. A única coisa que vai ter diferente é que eu vou usar uma cor um pouquinho mais clara. Então eu vou criar aqui uma nova camada, que eu vou chamar de janelas dos vizinhos.
que aí eu identifico bem, né? Deixa eu desabilitar de novo aqui a principal. E aí eu tenho janela aqui, tenho janela aqui, tenho janela aqui. Então a técnica é a mesma. Vou aproximar aqui bem. Puxar aqui um pouquinho e vamos lá. Como ela está meio de lado, é mais fácil aqui se eu usar o laço poligonal. Então, ó, a opção unir habilitada, né? Vou pegar aqui. Aqui também. Legal. Segura a barra de espaço. Vou arrastar aqui para poder descer. E você observa que eu tenho a janela aqui, tem um pedaço aqui, né? Então, aqui eu poderia até usar a ferramenta de seleção retangular. Aqui. Legal, posso aqui acrescentar mais um pedacinho. Pronto, perfeito. Barra de espaço 2 vezes para recuar o zoom. Vou para cá agora. Eu posso estar utilizando aqui a ferramenta seleção retangular. E aqui eu tenho um pedacinho aqui, ó. Aqui também. Pegar aqui. Sempre tentando deixar reto, né? Para não ficar a seleção torta. Ela tem que seguir o alinhamento aqui das áreas que eu estou selecionando. Não precisa se preocupar com a perfeição quando você estiver treinando. A perfeição ela vem do fato de você estar fazendo várias vezes, né? Aprimorando e tudo. Ó, aqui não ficou. Então, como eu estou com o nicho selecionado, basta que eu acrescente a área que faltou. Como está meio pixelizado, eu vou aqui meio no tato, né? Aqui já não dá para usar muito bem essa ferramenta porque tem o telhado, né? Então não dá para fazer aqui em linha reta. Então o que eu posso fazer? Vou dar o Ctrl Z aqui para desfazer. E aí eu posso pegar o laço poligonal e fazer aqui, ó. Pronto, que aí pega o contorno do telhado. Aqui é a mesma coisa. Usando a mesma ferramenta, posso pegar aqui a outra ferramenta retangular aí. Ah, Maurício, está passando aqui, não tem problema nenhum, porque não vai ser mostrado, né? Vou recuar, deixa eu habilitar tudo aqui, eu tenho todas as seleções das janelas dos vizinhos. Vou mudar aqui a cor, então vou dar um clique na cor do primeiro plano, vou escolher aqui um tom mais claro, mas ainda no tom amarelado, né? Só usando uma variação mais clara. Vou aceitar, vou vir aqui com um baldezinho de tinta. Eu vou clicar em qualquer uma das seleções e ele preenche tudo. Vou dar o Ctrl D para desmarcar a seleção, para que não ocorra nenhum acidente. Olha só o antes e o depois. Bom, vou aproximar aqui um pouquinho porque eu quero dar um pouco mais de sombra a essas janelas para não ficar uma coisa tão dura. Então vou vir aqui do lado do nome, dou 2 cliques para abrir os estilos de camada. Vou marcar a opção sombra interna. Aqui em sombra interna, mantenho multiplicação, mantenho o tamanho da opacidade, né, o valor da opacidade, mantenho o ângulo. A única coisa que eu vou mudar aqui que está muito forte, né, a sombra, então eu vou colocar aqui 1 para dar uma diminuída e 2 aqui no tamanho. E olha só, deixa eu desabilitar aqui temporariamente. Olha como ele já dá, né, um volume bem interessante. Vou aceitar e vou salvar aqui o meu projeto. Então é isso, nesse vídeo eu te ensinei como transformar o dia em noite usando Photopea. E se você gostou desse vídeo, então por favor compartilhe em todas as suas redes sociais. E além disso, deixe um comentário, uma crítica, uma sugestão logo abaixo do vídeo. Dessa forma você me ajuda a entender o que você está achando do conteúdo do canal e também quais assuntos você gostaria que eu abordasse. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço e nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau.